Que o Gita é uma das grandes literaturas mundiais, acho que todo mundo sabe, isso é chover no molhado, né? Bhagavad Gita, se você é esotérico, se você é ocultista, se você é não esotérico, se você é não ocultista, você talvez, né, já tenha ouvido falar do Bhagavad Gita. E dentro do Bhagavad Gita existem vários ensinamentos que são fundamentais para a nossa vida, seja você espiritualista, seja não espiritualista. Mas para aquele que é espiritualista é mais importante ainda. No programa de hoje nós vamos falar sobre a yoga da ação, aquela que vai mostrar para você como agir para que você possa se unir à própria divindade. Logo no início do capítulo 3, Arjuna faz uma pergunta a Krishna que é fundamental. Ele diz: Krishna, se você está me dizendo que a interiorização, o processo meditativo na busca da compreensão é fundamental, eu me sinto um pouco confuso, porque inicialmente você me diz isso, mas você também me diz que eu preciso agir, que eu preciso lutar contra aqueles que estão no campo de Kurukshetra, ou de Dharmakshetra Kurukshetra. E aí, para Arjuna nesse momento parece um pouco contraditório. E ele pergunta então a Krishna: qual caminho me levará ao bem mais elevado? Qual caminho me levará ao divino de fato? E Krishna começa a sua explicação dizendo que, na verdade, não há um caminho ou outro, não são coisas diferentes. O processo introspectivo, meditativo, em busca da compreensão do que é real, está totalmente atrelado à ação, ao agir. São duas faces da mesma moeda, não há como buscar um verdadeiramente sem buscar o outro. E aqui surge um conceito inicial bastante importante, que é o conceito de inação. E Krishna começa a nos ensinar sobre a ideia de que, na verdade, a inação não existe, ela não é possível. Se para buscar a verdade através da meditação eu preciso necessariamente agir, logo, se eu busco um caminho de inação, eu estou preso nas ilusões. Eu estou preso no que eu acredito ser a busca pelo sagrado. Eu estou me confundindo e até mesmo, muitas vezes, me enganando nesse processo. Porque eu uso da passividade e utilizo ali a meditação para encobrir um pouco o meu medo ou, às vezes, o meu receio de fazer alguma coisa no mundo. E por que a inação não existe? Você pode pensar, beleza, às vezes eu fico fisicamente parado, eu não estou agindo nas coisas que estão acontecendo ali. E aí existem duas coisas importantes. Primeiro, embora às vezes no físico denso o seu corpo esteja parado, as outras partes dentro de você, as outras parcelas dentro de você estão sempre em movimento. Alguma delas ou várias delas estão sempre em movimento. Mentalmente nós estamos sempre agindo, emocionalmente nós estamos sempre agindo, energeticamente também, e parando por aí para a gente não extrapolar demais. Então, ainda que eu não fale nada ou eu não execute nenhuma tarefa física, tem sempre muita coisa em movimento dentro de mim. E há ainda um outro conceito, um outro aspecto importante dentro dessa reflexão, que é o mundo, de maneira correspondente, também está sempre em movimento. Então, se eu fico fisicamente parado, na verdade eu estou andando para trás, porque o mundo está caminhando dentro dessa metáfora para frente. E como eu estou saindo do fluxo natural, eu estou indo em direção contrária. Logo, embora eu pareça ilusoriamente parado, eu estou sim em movimento. E pasmem, é mais difícil fazer força para andar para trás do que para continuar nesse fluxo, embora muitas vezes o nosso ego queira acreditar que não. Embora muitas vezes ele nos leve a ter o que a gente considera uma certeza muito grande de que é mais fácil a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, beleza, entendemos que não dá para não agir. A inação ela não existe, embora o conceito de não agir possa ser abordado de uma maneira diferente. E aí fica a questão: como é que a gente vai agir então? Se tudo é ação, se tudo é ação, então basta eu só fazer? Exatamente, dá para fazer qualquer coisa? Na verdade, não. E aí a gente entra justamente agora no cerne da coisa, né? Se eu estou o tempo inteiro agindo, eu preciso agir da melhor forma. E Krishna está justamente nesse capítulo, dedicando o capítulo inteiro a falar sobre esse Karma Yoga, né? Esse yoga da ação, como agir da forma mais correta. E nós temos que entender que, por mais que a gente possa definir a reatação de várias formas diferentes, né, algumas coisas são bem chaves para a gente compreender a ideia da reatação, né? A ideia mais básica da reatação que todo mundo fala por aí é justamente essa ação onde eu ajo pelo dever.
né? Algo bem parecido com o imperativo categórico de Kant, né? Para quem é mais ocidental assim, é ação pela ação, é ação pelo dever. E essa ação, ela precisa ser uma ação desprendida tanto do apego aos frutos da própria ação, como também ao apego ao sujeito da ação, ao eu. A maioria das pessoas falam do desapego aos frutos, mas esquecem do desapego ao eu. Uma ação, para que ela seja verdadeiramente certa, verdadeiramente correta, ela precisa ser consagrada ao divino, né? Como Krishna vai falar no próprio Bhagavad Gita. Então a gente tem que começar a entender algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, que retação não é apenas reto agir. Retação é reto pensar e reto agir. Por quê? Porque quando a gente pensa, a gente já está agindo. O universo é mental, né? Nós temos um vídeo aqui falando sobre os princípios herméticos, onde o primeiro deles fala disso, né? Tudo começa na mente. Então as nossas ações, elas também começam na nossa mente. Se a nossa mente não tem um pensamento correto, naturalmente a nossa ação não será uma ação correta, né? Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que analisar. Se nós somos convidados a agir a todo um instante, a gente precisa fazer com que essa nossa ação seja uma ação pensada, uma ação racionalizada, e não apenas uma reação. Porque se eu estou simplesmente agindo no automático, eu estou só reagindo às coisas, e essa reação nunca vai ser correta. Ela sempre tenderá a ser algo que levará à desarmonia, levará ao desequilíbrio. Então, eu preciso aprender a agir. E para aprender a agir, a gente fala isso o tempo inteiro aqui nos nossos grupos de estudos, né? No nosso canal, né, no Pedra em si, se você quiser até conhecer um pouco mais, tem aqui o link, né, é só entrar no nosso site, pedradeafiar.org, para conhecer um pouco mais sobre a gente, conhecer um pouco mais dos nossos grupos de estudos. E a gente sempre bate muito nessa tecla da importância de aprender a pensar, porque por mais que pareça óbvio, ou melhor, por mais que não pareça óbvio, a gente não sabe pensar, né? Pensar não é simplesmente ter burburinhos na mente. Não, pensar é algo muito mais profundo. E a retação, ela depende diretamente do nosso pensar. A primeira coisa que a gente tem que saber antes de agir é de que ponto a gente está partindo. Ou seja, a gente precisa ter humildade. Humildade não é o que vocês estão pensando. Humildade não é aquilo que falaram para vocês, não é baixar a cabeça, não é nada disso. Humildade é saber qual é o seu lugar, né? Por exemplo, aqui nesse momento, nós estamos todos gravando um vídeo, nós estamos todos falando sobre o mesmo assunto. Porém, o Paulo está nesse lugar, o João está naquele, eu estou nesse. Essa diferença de lugares que vocês podem ver fisicamente, ela é também uma representação da diferença de lugar que a gente está partindo internamente. Aquilo que o Paulo vai falar parte do ponto do Paulo. Aquilo que o João vai falar parte do ponto do João. E aquilo que eu vou falar parte do meu ponto. Se eu não sei qual é o meu lugar nessa dinâmica, eu não vou ter como agir da melhor maneira possível. Eu vou até agir, mas eu não vou ter como agir da melhor maneira possível. Então, saber o meu lugar e saber da onde a ação está partindo é fundamental. O segundo ponto, né, depois que eu identifiquei o lugar da onde a minha ação vai partir, o lugar onde eu me encontro, é me questionar. Porque o processo de pensar é um processo reflexivo, é um processo de autoquestionamento também. O que eu devo agir, como eu devo agir nessa situação, né? E se agindo dessa maneira, né, eu vou conseguir trazer mais harmonia ou mais desarmonia para o todo. Então esse processo, esse questionamento é um questionamento a partir do momento que eu sei aonde eu me encontro e eu sei da onde eu vou partir, que ação essa situação aqui está pedindo. E a partir disso, eu acho que é essa ação, beleza. Eu começo a ver os desdobramentos dela, para ver se ela vai gerar um impacto maior ou menor no meio, se ela vai gerar mais harmonia ou menos harmonia. Mas como que eu vou saber a melhor maneira de agir? Bom, para isso você precisa ter um pensamento crítico, que é justamente o pensamento com razão. A razão, muitas vezes, também é outro conceito que a gente acaba entendendo meio que errado. Razão não é intelectualismo, não é nada disso. Razão é a capacidade de dar medida. Então, através da razão, eu aprendo a ter a capacidade de medir a minha ação. O que é medir a minha ação? É saber exatamente o que eu tenho que fazer. A retação, ela é uma ação justa. E essa ideia de justiça é justamente a ideia de dar a justa medida para as coisas. Se eu, a partir do momento que eu estou aqui nesse momento, eu entendo qual é o meu local, eu entendo de onde eu estou partindo, agora eu preciso agir. Mas eu preciso agir de maneira não menos e nem mais do que o justo. Eu preciso saber exatamente
o quanto que me cabe naquele momento, naquela ação. E para isso, a razão ela é fundamental. Só que tudo isso só vai ser possível na prática se eu conseguir vencer as forças que estão me puxando para o lado contrário, que são justamente as forças dos sentidos. Porque se a retação ela é uma ação desprovida de ego, logo os sentidos eles vão contrários à retação, já que eles são justamente completamente voltados para a ideia do ego. E aí a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor mais para frente, né? Mas só para encerrar aqui um pouco a minha fala, é entender que os sentidos eles vão fazer parte da nossa vida durante todo o processo, né? Os desejos eles vão fazer parte da nossa vida durante todo o processo. Superá-los não é negá-los, não é fazer com que eles deixem de existir. Superá-las é entender que, apesar da minha interação com eles, eu vou ter que interagir com os meus objetos dos sentidos, eu vou ter que interagir com os objetos dos meus desejos, eu não preciso e não devo me identificar com eles. Eu posso interagir com eles, eu posso fazer com que eles façam parte da minha vida, do meu dia. É fazer com que eles não dirijam a minha vida e, consequentemente, não dirijam as minhas ações. Legal, muito bom, muito maneiro, tudo isso que o João trouxe, que o Patrick trouxe. Legal, vocês trouxeram todo um arcabouço teórico, vocês apontaram várias coisas, beleza. Mas vocês falam muito sobre prática filosófica, vocês falam muito sobre colocar isso na vida da gente. Bem, como é que a gente faz isso? A pessoa que a gente vai vender curso? Bem, de certa forma a gente está vendendo curso, mas a gente tem nosso grupo de estudos onde a gente desdobra isso um pouco mais, mas caso você não queira fazer parte do nosso grupo de estudos, tudo bem também, você pode assistir esse vídeo que a gente vai te dar algumas ferramentas para você já começar a trabalhar. No vídeo passado que nós analisamos o Bhagavad Gita, nós falamos do processo meditativo, que é justamente a pergunta do qual o Arjuna começa com Krishna, né? no início desse nosso presente vídeo, no qual você fala, não, beleza, eu tenho que meditar. O que é esse processo meditativo, esse processo de introspecção? Bem, o processo de introspecção, ele vai seguir para nós, ele vai servir para nós como um dos 5 modos de você consagrar a sua vida. Como assim os 5 modos de você consagrar a sua vida? Dentro da ideia do Bhagavad Gita, você tem naturalmente essas 5 maneiras. A primeira delas é você realizando oferendas aos seus ancestrais. Isso não significa, para os dias de hoje, que você precisa ter um altar em relação aos seus ancestrais, mas você precisa valorizar aquilo que eles trouxeram para você, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Você precisa entender os valores, os princípios e até mesmo as coisas materiais que eles trouxeram para você. É você reconhecer a sua história, porque como o Patrick disse, você precisa saber aonde você está. Então você precisa conhecer a sua ancestralidade, não no sentido de você ficar saudosista ou exaltar essa ancestralidade, mas entender de onde você está partindo nesse momento. O segundo ponto dessa consagração divina é você, de fato, oferecer as coisas aos necessitados. É você entender que, embora todos nós sejamos iguais, isto é, equivalentes, cada um está num ponto distinto. Então nós precisamos entender o que cada um precisa ter ou não para que nós possamos continuar equivalentes, equilibrados. Isso não significa que eu tenho muito, então eu devo ficar dando esmolas. Isso significa que eu devo atuar para que essas desigualdades diminuam e a gente tenha justamente uma coisa mais equilibrada. Lembrando que a diferença entre nós sempre vai existir, porque nós somos únicos por adaptação. Ninguém é igual a você, nem você mesmo é igual a você, porque na medida no qual o tempo passa, mesmo que seja 1 segundo, você já é totalmente diferente. Seja porque você está num tempo diferente, seja porque você está numa posição diferente, seja porque você já está pensando diferente, você já mudou alguma coisa ali, então você já é diferente. Então, essa busca por esse equilíbrio social é uma forma também de você conseguir realizar essa consagração, porque uma pessoa que não tem nem o que comer, ela não tem tempo para se dedicar ao sagrado, porque ela precisa sobreviver única e exclusivamente.
O terceiro ponto que você tem que buscar, né, dentro dessa consagração é a consagração justamente à família, né? Você realizar os ritos de maneira correta dentro da família. E aí você precisa saber qual é a medida na qual você vai fazer isso. Eu não posso dedicar a minha vida única e exclusivamente à família, mas também não posso abrir mão dessa família. Eu vou, através dessas ações, me colocar ali de maneira mais contundente possível para que a gente busque a harmonia. O quarto ponto é uma consagração no qual você vai queimar os seus sentidos, a própria alma. E isso é através do processo meditativo. Quando você senta para meditar, você dentro de uma postura, você faz um pranayama, você traz todas essas energias sensitivas do corpo e você entrega para sua alma no seu centro, de fato. E você naturalmente vai se afastando dessa influência dos sentidos. Essa influência dos sentidos, ela sempre vai existir. Por quê? Você está manifesto no mundo. E ao estar manifesto no mundo, você sempre vai sofrer essas influências, você sempre vai receber esses estímulos. Mas à medida na qual você está acostumado a se afastar desses estímulos, você sabe que ele está ali, mas ele não conduz a sua tomada de decisão. E o quinto ponto é quando você realmente faz a consagração da sua alma à própria divindade. Nesse momento, você faz essa consagração dedicando a sua alma, dedicando o seu passado, o seu presente e o seu futuro, as suas práticas mundanas e as suas práticas divinas à própria divindade. É o que o Patrick falou da reta ação. É uma ação sem identificação com o sujeito que pratica e com as consequências daquilo que você está gerando através da ação. É entender que você é um instrumento do divino. E ao ser um instrumento do divino, você tem que fazer justamente aquilo que o divino quer, não aquilo que você quer. O processo meditativo te ajuda a separar aquilo que é meu desejo daquilo que, na verdade, é a vontade da própria divindade. E a gente vai começar a perceber, através dessas práticas, e aí fica também um outro bizu, né, que os nossos desejos, né, os desejos movem o mundo, isso é verdade. Isso é ruim? Não. Mas também pode ser ruim. Por que isso não é ruim, mas pode ser ruim? Porque o desejo é um mecanismo de movimento no mundo. Esse desejo pode estar vazio do divino, ou seja, ele vai me mover só na materialidade, ou ele pode estar repleto do divino, ou seja, aquele desejo não é o meu desejo, é o desejo do sagrado, que nós podemos chamar de vontade. Quando ele não está imbuído com a presença do divino, ele é vazio, ele gera em nós frustração. Você busca alguma coisa movido pelo desejo e quando você alcança, aquilo não te alimenta. Então você precisa de uma outra coisa para continuar andando, e isso vai te deixando cada vez mais frustrado. E essa frustração vai gerando ira, vai gerando raiva, fazendo com que das três gunas que regem toda a manifestação, né, você vai se tornar, a rajas vai se dominar em você, você vai ser mais colérico, você vai ser mais ativo, você vai ficar mais revolto, mas ao mesmo tempo dentro de você tamas, que seria uma espécie de uma inação, uma espécie de uma paralisia, né, um momento de ficar parado, também tome conta de você, porque você se torna tão frustrado em relação às coisas, você se torna tão colérico que chega um momento onde você apenas acha que não está agindo, você apenas, cansei, e aí você fica parado, você entra num estado depressivo, você entra em uma série de outros estados psicológicos e até mesmo físico que te impedem de realizar essa reta ação. Então nós devemos buscar sattva, que seria, grosso modo, o equilíbrio entre a ação e o estar parado. É a razão, é a medida correta dessas duas potências que te movem para ficar parado ou para agir, para você saber o momento no qual você vai interagir no mundo. É você observar o seu passado, não com laços com o passado, mas com conexões com o passado, porque os laços te prendem e te pedem de andar.
né? E esses laços, eles podem ser laços com apego a coisas boas. Ah, antigamente que era bom. Ah, aquele meu relacionamento. Ah, aquela empresa na qual eu trabalhava. Ah, aquele grupo de amigos. Ah, quando eu podia mais brincar e menos trabalhar, né? Essas coisas assim. Ou você pode ter laços que te prendem com iras. Ah, aquele maldito que me fez mal. Hoje eu tô assim por conta de não sei o quê. E aí você vai colocando raiva dentro desse processo e você não anda. É importante rompermos esses laços para que possamos caminhar na nossa ação. Mas para isso, nós precisamos olhar para o passado não em busca desses laços, mas a fim de analisar como foi a nossa ação. Se eu entendo que a minha ação foi positiva, foi boa, gerou bons frutos, beleza, eu devo continuar fazendo aquilo. Se eu entendo que eu tive ações que não foram tão legais, eu falo, beleza, eu não posso ter mais esse tipo de ação. E aí quando eu olho para frente, eu me deparo com as situações do mundo, eu devo buscar sempre me colocar da melhor maneira possível. Eu vou entrar num processo seletivo, eu não devo pensar, porque eu quero esse cargo, eu quero evoluir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu vou entrar nesse processo seletivo para me colocar da melhor maneira possível neste processo seletivo. Beleza. Como resultado, eu posso conseguir a vaga ou eu posso não conseguir a vaga. Se eu não conseguir a vaga, eu analiso o que talvez eu possa mudar e tento novamente. Se eu conseguir a vaga, eu falo, ótimo, o que foi que me fez conseguir essa vaga? Isso, mas eu fiz aquilo de errado, então isso eu devo cortar. E a partir de agora, dentro desse novo cenário, eu vou me colocar da melhor maneira possível. Eu vou me preparar para o trabalho, eu vou tentar chegar no horário, eu vou sair no horário, eu vou tratar as pessoas com cordialidade, eu vou entender a estrutura da empresa na qual aquela função está inserida, para poder exercer aquela função, não apenas pela função, mas pelo benefício da coletividade que é a própria empresa. É você perceber através dessas suas ações que esse desejo que vai te mover, nesse caso, ele não é um desejo do eu inferior, mas ele é o desejo da própria divindade, que te auxilia a andar reto, mesmo que seja aparentemente por linhas tortas. Porque você vai andar onde você precisa andar, você vai fazer o que você precisa fazer. E para te ajudar nesses processos, nós vamos deixar um vídeo aqui, onde o João está, né, aqui no colo do João, falando sobre os instintos em si, se é possível viver sem eles. Você já percebeu que não, mas para aprofundar um pouquinho mais sobre isso, e aqui onde o Patrick está, nós vamos deixar também um vídeo para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a yoga do conhecimento, né? Você entender um pouco mais sobre o que nós começamos a falar nesse vídeo. E até o próximo programa. Tchau, tchau!